Sabe, geralmente quando a gente pensa em teimosia ou naquela recusa automática de aceitar um conselho, a tendência imediata é julgar isso como um defeito, né? É, com certeza. A gente acha que é puramente uma falha de caráter. Exato. Alguém recebe uma ordem e, tipo, no mesmo instante surge aquela vontade incontrolável de fazer exatamente o oposto. E sejam todos bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou a sua apresentadora hoje e vou guiar essa conversa. E eu sou o especialista convidado de hoje. É um prazer estar aqui para destrinchar esse assunto com você e com quem nos ouve. O prazer é todo meu. Mas voltando àquela questão, imagina um cenário ainda mais tenso. Alguém faz uma pequena crítica, mesmo que construtiva, sobre o filho de uma pessoa. Nossa, aí o bicho pega. Sim, a pessoa se transforma na hora, sabe? Reage como explosão absoluta de raiva. É muito fácil olhar pra isso e pensar, tipo, nossa, que pessoa difícil de lidar. Uhum. Essa leitura social padrão, né? Nós somos treinados a achar que sempre que tem resistência, estamos lidando com uma personalidade irracional ou só imatura mesmo. Mas e se esse instinto de rejeitar ordens e essa reação explosiva não forem falhas de caráter, e se forem imperativos biológicos profundos? Aí é que tá. São comportamentos que foram literalmente esculpidos pela evolução, né? Testados ao longo de milhares de anos. Perfeito. Então a nossa missão nesse mergulho profundo hoje é entender isso. Vamos olhar para a comunicação humana não só como uma troca de palavras, mas como uma negociação neuroquímica brutal, focada em sobrevivência e reprodução. Exatamente. A gente vai explorar como o nosso cérebro processa o que ele considera uma ameaça social e o que ele lê como recompensa. E o principal, né? Como a gente pode alterar esse balanço neuroquímico e sair de um estado de ameaça para um estado de afiliação. Essa mudança de perspectiva é fundamental, sabe? É parar de focar só na lógica do argumento e começar a ver as engrenagens químicas rodando na cabeça da pessoa. Porque no fim das contas a biologia atropela a lógica. Certo, vamos desvendar isso. Antes da gente pensar em como influenciar alguém, temos que mapear o terreno. O que causa essa resistência inicial? Bom, as fontes que a gente reuniu apontam direto para uma estrutura bem específica no nosso cérebro primitivo. A relutância humana nasce, na maior parte das vezes, na amígdala. Ah, a famosa amígdala. É ela mesmo. A amígdala funciona basicamente como a nossa sentinela. O trabalho principal dela é varrer o ambiente procurando perigo. Certo. Mas o detalhe evolutivo, e se conectarmos isso com um panorama mais amplo, é que a amígdala não foi programada só para detectar um leão na savana. Com a nossa evolução social, o perigo mudou de formato, né? Isso. Ela passou a interpretar o novo ou algo que é imposto como uma ameaça direta ao status quo e à autonomia do indivíduo. Nossa, é como se a amígdala fosse, sei lá, um segurança de balada extremamente paranoico. Haha, uma ótima analogia. Aquele segurança que barra qualquer ideia nova que chegue na porta dando ordens. Porque, para ele, a ordem não é um conselho amigo, é um ataque à autonomia. Perfeito. E pensa no motivo biológico disso. A biologia privilegia a sobrevivência acima de tudo. Tá, e como o cérebro primitivo calcula isso? É uma matemática simples e bem conservadora. Ele pensa assim: o que eu estou fazendo até agora me manteve vivo. Logo, meu status quo é seguro. Faz sentido. O desconhecido é um risco. Exato. Se alguém chega mandando você fazer algo diferente, tirando a sua capacidade de escolha, isso é uma variável perigosa. Na savana, se submeter cegamente a outro indivíduo frequentemente resultava em morte. Uau! Então qualquer ameaça à autonomia é lida como um risco de vida imediato. E aí que entra a reatância psicológica que o material cita, né? A reatância psicológica é o termo clínico para essa nossa teimosia instintiva. Mas como isso bate no corpo? Porque a gente sente a teimosia fisicamente. Sente sim. Quando tentam te convencer de um jeito muito direto, a amígdala dispara. E aí ocorre um banho de cortisol no seu organismo. O hormônio do estresse. Ele mesmo. O cortisol sobe muito rápido e o cérebro entra naquele modo clássico de luta ou fuga. Tipo, a respiração encurta, o coração acelera. Isso.
E a sua atenção fica toda estreitada, focada só naquela ameaça na sua frente. Pera, mas e se a pessoa estiver me dando um argumento super lógico, com dados, gráficos e tudo mais? Meu cérebro simplesmente ignora? Infelizmente, sim. A partir do momento em que o cortisol toma conta, não importa o quão brilhante seja o argumento. A lógica vai para o espaço. Totalmente. O córtex pré-frontal, que é a parte lógica, é ativamente suprimido. Toda a energia do cérebro é desviada para a defesa. Caramba! A pessoa nem está processando o mérito do que você diz. Não tá. O cérebro dela está ocupado demais tentando neutralizar a ameaça que aquela ordem representa para a autonomia dela. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque se dar ordens aciona esse segurança paranoico, gera cortisol e desliga a lógica, qual é a saída? A saída é fazer um hack nesse sistema biológico. Certo. Em vez de acionar a ameaça, a gente tem que ligar o sistema de recompensa, né? O material fala muito sobre a teoria da autodeterminação. Isso. Mais especificamente a técnica da autonomia. Ela resolve justamente o problema da ameaça imposta. Então, em vez de dar uma ordem ditando o caminho, eu devo oferecer opções. Exatamente. Você mapeia as possibilidades e deixa a pessoa decidir. Vamos visualizar isso na prática para quem nos ouve. Imagina um escritório, um gerente e um funcionário. Como seria acionar a amígdala versus usar a autonomia? Bom, o gerente tradicional diria, olha, eu preciso que você refaça esse relatório na formatação X até sexta-feira. O que soa como perda de controle. A amígdala dá o alarme. Na hora. Mas usando a autonomia, ele diria algo como, a gente precisa deixar os dados mais claros para o cliente na sexta. Você acha melhor apresentar em gráfico ou numa tabela detalhada? O que você prefere? Nossa, o tom muda tudo. O relatório vai ser refeito de qualquer jeito, mas para o cérebro do funcionário, a experiência é outra. Completamente diferente. E as fontes explicam que dar esse poder de escolha ativa o estriado ventral no cérebro. Tá, para eu conseguir ver isso melhor, o que é o estriado ventral? É tipo uma central liberando um biscoito toda vez que a gente acha que está no comando? Haha, é uma imagem muito boa. Sim, é uma região profunda ligada à recompensa e à sensação de agência. De estar no controle da vida, sabe? Entendi. E quando ele é ativado, libera dopamina. Isso. A dopamina é o neurotransmissor do foco no ganho. As defesas caem porque o cérebro para de focar em como me proteger dessa pessoa. E passa a focar em qual dessas opções me traz mais vantagem. Mas olha, pensando criticamente aqui, usando essa teoria, não estamos basicamente manipulando a pessoa? É um ponto válido. Porque, tipo, a gente não mudou a mente dela com lógica impecável. A gente só botou um laço diferente na embalagem para enganar o estriado ventral, né? Isso levanta uma questão importante sobre a palavra manipulação. Ela tem um peso moral forte, mas biologicamente falando, sim, estamos redirecionando o fluxo neuroquímico. Mudando os trilhos do trem. Exato. O objetivo clínico da comunicação persuasiva não é vencer um debate filosófico, é desativar a defesa. Se a pessoa acredita que a escolha foi dela, ela vai defender essa escolha. Ah, o cérebro para de gastar energia lutando contra mim e passa a investir na decisão que ele tomou. Genial. Exatamente isso. Mas e se a pessoa estiver com preguiça de escolher? Analisar opções cansa o cérebro. Como a gente convence a biologia de que vale a pena o esforço? É aí que entra a ancoragem de dopamina. Precisamente. A ancoragem de dopamina contorna essa lei do menor esforço. Sabe, o nosso córtex pré-frontal lateral atua meio que como um freio de mão. Ele calcula se a energia gasta vale a pena. E isso, se você fala do custo ou do esforço primeiro, esse freio é puxado. Então, a ancoragem diz que você tem que mostrar o benefício antes de sequer mencionar o trabalho. Entendi. Eu mostro a recompensa primeiro, o sistema de dopamina cria um impulso gigante e atropela a preguiça do córtex. Perfeito. O desejo pelo ganho vence a inibição. Legal. E além da dopamina, as fontes falam de outra ferramenta incrível para passar pela amígdala, o storytelling, gerando sincronia neural. Ah, o uso de narrativas. O impacto disso na neurobiologia é profundo. Como funciona isso no cérebro? Quando a gente ouve só dados frios, apenas áreas isoladas da linguagem trabalham. Mas ao ouvir uma história, os exames mostram que o cérebro de quem ouve espelha os mesmos padrões do cérebro de quem fala.
Nossa, ocorre uma sincronia literal? Como dois rádios na mesma frequência? Literalmente. E quando essa sintonia acontece, o cérebro libera ocitocina. A amígdala de quem ouve te reclassifica. Ah, eu deixo de ser uma ameaça impositiva e viro um guia confiável. Exatamente. A ocitocina faz esse trabalho por você. Bom, até aqui a gente mapeou muito bem como passar pelo segurança da balada, no trabalho, com amigos, dopamina e ocitocina são as chaves. Com certeza. Mas, as coisas mudam de figura num cenário específico. O que acontece quando entramos no nível de dificuldade máximo? Falar sobre o filho de alguém. Nossa, aí entramos num imperativo biológico extremo. O investimento parental não obedece às regras normais do dia a dia. Falar negativamente de um filho para uma mãe ou pai é tipo desafiar a base da sobrevivência humana, né? Totalmente. A biologia tem mecanismos para bloquear quase que fisicamente qualquer coisa que ameace a imagem de bom cuidador daquela mãe. As notas da pesquisa mencionam que o cérebro materno tem uma rede de mentalização hiperativa. O que é isso na prática? É um estado de hipervigilância social constante. O cérebro da mãe está sempre escaneando o ambiente, não só para evitar que a criança caia ou se machuque, sabe? Não é só perigo físico. Não. Ela monitora o status social do filho e a própria eficácia dela como cuidadora. E a resposta secundária a essa ativação parece até ficção científica, tô chocada. Ocorre uma supressão do julgamento crítico em relação à criança? Ocorre. Há uma desativação relativa do córtex pré-frontal e do polo temporal da mãe. Espera, o polo temporal desliga. O que ele faz normalmente? Ele é crucial para ligar emoções ao julgamento moral e à memória social. Mas quando é sobre a própria cria, a evolução favoreceu essa, entre aspas, cegueira materna. Mas estou um pouco confusa. Se a base do raciocínio e do julgamento moral diminui a atividade, como a mãe consegue manter um diálogo com o professor do filho, por exemplo? É que a desativação não é total, né? A mãe continua articulada, argumenta normalmente. Mas o cérebro dela diminui o peso de qualquer informação que aponte uma falha grave na criança. Nossa. O raciocínio evolutivo para isso é brilhante. Criar um filho dá um trabalho descomunal. Se os pais vissem os defeitos de forma fria logo de cara, o risco de abandono na ancestralidade seria muito alto. Ah, então essa cegueira garante que o cuidado continue apesar das falhas. Trazendo isso para hoje, isso explica as explosões de raiva quando pais ouvem conselhos. Perfeitamente. O cérebro não processa a crítica como palavras normais. É como tentar desinstalar o sistema operacional base de um computador. A máquina não vai só fechar o programa, ela vai lutar com tudo para evitar a falha geral. O que é fascinante aqui é que a visão clínica concorda com essa analogia. A amígdala materna lê a sua crítica construtiva como o ataque de um predador social. Nossa, um predador! Sim. Ela não ouve seu filho tem dificuldade de foco. Ela decodifica como minha genética é falha ou essa pessoa é uma ameaça à minha linhagem. Isso engatilha a agressão defensiva na hora. Imediatamente. Então, o que tudo isso significa na vida real? Porque os problemas das crianças existem. Um professor tem que dar um alerta, um médico tem que dar um diagnóstico. Se a crítica direta aciona um modo predador, o que a gente faz? A solução que a literatura propõe é a técnica do descolamento de atributo. Descolamento de atributo. Como funciona o preparo para isso? Bom, se você sabe que o sistema vai explodir, primeiro você manipula o ambiente para induzir calma fisiológica. Baixar o cortisol e subir o GABA, que é inibitório. Exato. Tom de voz calmo, sentar num lugar seguro e, principalmente, nunca em hipótese alguma, ter plateia. Claro, uma mãe sendo criticada em público vai ter um pico de estresse estratosférico. Então, ambiente preparado. E a fala, como começa? Começa com a aliança de cuidado. Você constrói um apego seguro imediato. A regra é validar o investimento parental antes de apontar qualquer coisa. Ah, tipo dizer, eu acompanho o quanto você se esforça por ele. Exatamente. Isso atua como passe livre para a amígdala. A ocitocina sobe porque você validou a imagem dela de boa cuidadora em vez de atacar. Entendi, a defesa baixa. E aí entra a crítica. Aí aplicamos a externalização do problema, que é a alma do descolamento de atributo.
Nunca ataque a essência genética ou caráter da criança. Nada de ele é preguiçoso. De jeito nenhum. Você atribui a culpa a fatores puramente situacionais ou ambientais. Tipo, falar, o ambiente da sala após o intervalo parece estar drenando a energia dele, em vez de ele é irresponsável. Perfeito. Mas, você é advogada do diabo agora. Culpar a situação não é só mentir. A gente não está terceirizando a culpa e impedindo que a criança assuma a responsabilidade? É um ótimo ponto de atrito. Mas pensa no seguinte, a moralidade e a responsabilização vêm num segundo momento cognitivo. Elas exigem o córtex pré-frontal ativo. Tá, e ele tá desligado pelo estresse, se eu for direto. Isso. Se você impõe a responsabilidade de cara, ela te vê como predador, a amígdala bloqueia tudo e a criança não recebe ajuda. Ah, entendi. Então a externalização não é absolver o erro para sempre, é uma chave de entrada para contornar a biologia. Exato. O problema deixa de ser um ataque à genética da mãe e vira uma circunstância em volta do filho que pode ser ajustada. Então, clinicamente falando, a preocupação com o filho não foi diluída, só mudou a direção do ataque. O problema virou um inimigo externo. E como a gente sela isso? Com a triangulação de perspectiva. Em vez de só apontar o inimigo externo e deixar a mãe lidar com isso, você assume o papel de aliado biológico. Como eu faria isso? Sei que você quer o melhor para ele, então pensei em olharmos para essa questão do ambiente juntos. Exatamente. Ao triangular assim, você se coloca ao lado da mãe. A narrativa transforma você de uma ameaça impositiva em um recurso de sobrevivência. Nossa, o cérebro passa a recompensar a interação em vez de punir. Isso. A amígdala relaxa completamente. E o detalhe é que isso exige um autocontrole tremendo da nossa parte, né? O nosso instinto primitivo, ao ver um erro, é atacar o erro de frente. Sim, a gente quer corrigir na hora. Pausar e estruturar as palavras para desarmar o outro exige muita inteligência biológica. Chegando ao final desse nosso mergulho, a grande lição para nossa audiência é que persuasão não é sobre força bruta do argumento. Nem um pouco. É puramente sobre como o cérebro do outro lê ameaças. É usar autonomia, ancoragem, narrativa e validação para desativar a amígdala. Saber essas ferramentas muda a nossa habilidade de lidar com pessoas no dia a dia. Com certeza, as reuniões difíceis, discussões em casa, deixam de ser só testes de teimosia. Passam a ser um painel de controle neuroquímico que a gente pode operar. E para fechar a reflexão de hoje, queria deixar um pensamento um pouco mais provocativo para quem nos ouve. Manda bala. A gente começou falando do instinto automático de proteger nossa independência, né? De rejeitar ideias novas. E isso força a gente a se perguntar se as nossas próprias resistências mais ferrenhas, aquelas discussões que a gente não cede de jeito nenhum, são governadas por respostas cegas a ameaças ilusórias. Até que ponto as nossas convicções mais inabaláveis são realmente lógicas? E o quanto delas é só a nossa amígdala lutando desesperadamente contra fantasmas de predadores que, na nossa vida moderna, nem existem mais. Fica aí a reflexão para o pessoal que acompanha a gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.